Chilundulo e também ao Bino Paquice. Vamos ao primeiro tema, daqui a pouco a saudação. O Presidente da República reagiu nos últimos dias à posição dos que defendem a renovação do Governo Central. João Lourenço falava durante o encerramento do Congresso do MPLA. Dizer é que não podemos alimentar essa expectativa. Antes, pelo contrário. Eu nunca vi nenhum capitão da equipa, nenhum treinador fazer 8, 9 substituições. Senão perde o jogo. Seguramente que perde o jogo. Ele fará as substituições necessárias. Às vezes até nem faz nenhuma. Mas pode fazer 2, pode fazer 3. O que conta não é tanto o número, mas é a qualidade das substituições que se fazem. E o treinador não pode se limitar a ouvir o que a bancada diz, o que os adeptos dizem. Precisa sim de ouvir. Precisa de ouvir. É bom que ouça. Mas não se pode limitar a ouvir e a fazer 100% do que os adeptos lhe dizem. Senão perde o jogo. As palavras do Presidente da República, no primeiro momento de análise. Josué Chilundulo, muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Paquice, bom dia também. Bom dia, Paquice, bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer. Estão animados? Não, ele está a rir porque eu trouxe cotonetes. Eu estou preocupado. Eu trouxe cotonetes aqui no estúdio. Alguma razão especial? Então pronto, sim, porque por causa do ouvir, nós somos surdos, não se pode... Não é? Hoje estamos na semana de pessoas que às vezes não ouvem, então trouxe cotonetes. Mas De vez em quando faz bem, limpar os ouvidos com cotonetes. Eu acho Mas dizem os otorrinos que, sim, não é que aconselhável. não é aconselhável. Mas muitas vezes, quando os nossos ouvidos têm muita cera, a cera tapa, dificulta o Mas o ouvido. Presidente ouviu ou não? Ouviu. Mexeu. Ouviu. O Presidente ouviu e aqui... Na verdade, não sei os se nossos ouviu. dias- Ouviu. O Presidente ouviu, o cotonete está aqui. O cotonete está aqui. Eu queria o carro 400 com asas, mas há cotonetes mais baratos. Na verdade, ouviu porque nós tivemos agora há semanas e todo o debate que há, a questão do IVA, penso que nós vamos falar também sobre É o o IVA. próximo tema. Próximo tema. Mas Filomena de Oliveira, nota 20. Nota 20 para aquela senhora, que continua a ser uma grande guerreira, porque fala como mãe, é técnica, conhece e sabe o que diz. E o Presidente ouviu, vai ouvindo algumas reclamações. E eu penso que, embora ele diga que não se pode mudar toda a equipa, e o treinador não muda toda a equipa, isso é verdade, mas existem equipas que, na sua generalidade, devem ser substituídas, na minha perspectiva. Por uma razão muito simples. Porque, aliás, como temos percebido, há muita gente que está na equipa do Presidente e que é contracorrente àquilo que são os desejos do treinador. E nós temos percebido que, muitas vezes, quando o treinador tem jogadores que são contra aquilo que é a perspectiva do treinador, naturalmente o treinador substitui essas pessoas. Mas é nesta perspectiva que a mim me parece que o Presidente da República, apesar de parecer ouvir, e vai ouvindo porque faz algumas substituições pontuais, num outro momento parece não ouvir, porque há coisas bastante óbvias. Há coisas bastante óbvias, há setores bastante fundamentais na nossa República que deviam ser de facto alterados. E aqui o Presidente cai naquilo que muita gente diz, que não parece ter, não digo capacidade, ele capacidade tem, mas não parece estar disposto a fazer de facto aquilo que é preciso fazer. E aqui, para passar a palavra ao Josué, nós temos na nossa governação, e aqui vou mesmo buscar Filomena de Oliveira, há pessoas de facto que são surdas, mas não são surdas porque desejam ser surdas. São surdas que acostumaram a fazer fintam a realidade governativa, fintam a realidade do país e estão acostumadas a andar por becos. Este é o pior problema. Então, enquanto o Presidente mantiver esses jogadores na equipa que estão acostumados a dar fintas e andar por becos, não vai conseguir o seu desiderato. E nós aqui falamos de coisas muito simples, que é, por exemplo, no setor da justiça, fazer alterações fundamentais. No setor da economia, fazer alterações fundamentais. Agora fez a alteração na cultura. Mas, quer dizer, não se pode. E eu aqui, isto me choca. Mas me choca muito. Não se pode fazer uma alteração
de uma ministra que esteve na cultura e aqui agora vai para o setor social, quando o setor social é mais preocupante do que o setor da cultura. Vamos olhar para a cultura. Como é que ficou a cultura no nosso país? Como é que está a cultura? Exatamente. A minha pergunta é, como é que está a nossa cultura no nosso país quando nós não temos em Luanda uma única sala de cinema que foi concebida para dar de cinema, não, de teatro. Um teatro. Os jovens que vivem do teatro hoje têm que andar à medida para falar só de um dos setores da cultura, para falar um bocadinho da música. Os nossos músicos andam arrojados e quando não estão defendidos por empresas privadas não conseguem se ingrar na vida. Que tipo de cultura é que nós estamos a ter? Como é que está o nosso setor? Pega-se numa pessoa que esteve durante muito tempo neste setor, da cultura, que é fundamental, e põe-se agora num setor necessário, um setor essencial, que é o setor social. Quando nós temos muitos problemas sociais que devem ser resolvidos por pessoas com sensibilidade para o social, não estamos a dizer que a pessoa em casa que agora foi para o setor social não tenha essa sensibilidade. Mas a sensibilidade e a genica e a vontade de trabalhar são coisas completamente diferentes. Eu acho muito sinceramente que nesta perspectiva o presidente comete erros. Isso é um erro grave. É um erro grave porque está a fazer uma dança de cadeiras. Qual é a razão? Eu fico, às vezes me pergunto... O que é que esperava pessoalmente? Eu esperava pessoalmente que fosse para o setor social. É um setor fundamental neste momento. Nós temos que, se nós queremos alavancar e queremos dinamizar o setor social, nós temos que ter pessoas com provas provadas naquele setor. Prova provada de que fez isto, conseguiu resolver esse problema, conseguiu resolver outro problema. O que nós vimos na cultura e o que nós temos estado vendo na nossa cultura é que a cultura angolana está completamente parada. Está parada. Tomou conta da cultura angolana. Não vou citar aqui mas tomou conta da cultura angolana nos nossos rapazes, que dançam de calções e com isso compram carros e com isso distraem a juventude. Isto aqui é cultura angolana. Quando nós podíamos promover, por exemplo, no setor da música, os nossos grandes músicos, os nossos grandes fazedores de cultura, quando esses não são promovidos e passamos, quer dizer, nós estamos a cometer um erro grave. E pronto, e às vezes as pessoas saem daqui, vão para lá, como se o país não tivesse mais ninguém. Não, tá bom, fica a tua palavra. Qual é a sua leitura? Essa é a minha leitura. José Segundo. Bem percebida, Patrícia. Não precisas coisa, né? Nós percebemos a sua intenção. Na prática, pronto, concordo com quase tudo que o Patrícia disse, acrescentando apenas duas questões, duas analogias. A primeira é o Presidente da República gosta de utilizar o desporto muitas vezes como referência análoga aos seus discursos. Então é importante também lembrar, se quisermos, ao Presidente que a nível das equipas há diferentes momentos em que as substituições acontecem. Não é só em pleno jogo. Em alguns casos até é para reforço de balneário. E aqui se calhar é que é importante observar. Mas uma coisa é substituir e outra coisa é trocar as posições dos atletas. Sim, mas aqui eu quero ainda falar sobre a substituição. E em que circunstância o treinador presta atenção no balneário? Exatamente quando a atitude de um dos jogadores infere de forma negativa na dinâmica dos outros jogadores. O modelo de governação que nós temos é excessivamente denso e não flui. Torna excessivamente burocrático os processos de tomada de decisão. Então aqui, quando a grande maioria dos académicos e da população em geral aconselha a presidência até um modelo presidencial, executivo, mais fluido, mais gerencial, mais eficaz, e que por causa disso é preciso reduzir a quantidade de pessoas que tomam decisão ou que interferem no processo de decisão, tem alguma razão de ser. O segundo aspecto relevante aqui é que, em alguns casos, e se quisermos olhar um pouco para a nossa dinâmica orçamental, o suporte deste governo é extremamente alto. Despesas de funcionamento extremamente altas, para garantir que esse governo funcione. Seria bom se tais despesas fossem compensadas pelo elevar da produtividade. O que nós observamos
é que gasta-se demais para manter o governo, mas do ponto de vista da fluidez, da rapidez nos resultados, continuamos a ter um modelo de governação que olha para o Presidente da República como um onipotente e onipresente. E isso é que está errado. Quanto à substituição que o Paquis acabou de comentar, eu seria mesmo arrojado em dizer assim: quais são as valências, quais são as habilidades, quais são as competências por detrás da ministra Cerqueira, com todo o respeito que eu tenho por ela, para nos garantir que um dos pilares fundamentais e até estratégicos para aquilo que são os próximos dias da nossa vida enquanto país, podem estar seguros na mão dela. Reparem que a ministra vai ser para o setor social aquilo que Nunes Júnior é para a economia, aquilo que o general Pedro é para a Casa Militar e aquilo que o Dr. Cardoso é para a Casa Civil. Não foi boa aposta? Bom, Quando certo ou José, errado. quando nós prevemos que nos próximos anos, nos próximos tempos, tudo vai subir, como é que vai Não conseguir, é só uma como é que vai questão do conseguir, como é que vai conseguir segurar o setor social? Não é só uma questão do preço, Paquis, é que convenhamos que o modelo de governação que nós tivemos até agora destruiu completamente o tecido social. E uma política social, ela não se circunscreve à proteção social, que às vezes nós confundimos isso. Resumimos a política social na proteção social. Não. A política social tem a ver com a segurança alimentar, tem a ver com a educação, tem a ver com a saúde, tem a ver com acesso à água potável, ou seja, tem um conjunto de dinâmicas que vão concorrer para o bem-estar do cidadão. Então nós não podemos ter, aliás, é importante também observar aqui que do ponto de vista hierárquico, o coordenador, o ministro de Estado para o setor social, é que coordena toda a atividade social do país. Ela é que vai coordenar a ministra da Reinserção Social e outros ministros que concorrem para este fim. Que eu ainda acho que também estão a mais. Agora vamos olhar para o passado da ministra. mais. Por que eu tenho dúvidas? Repito, respeitando todas as suas valências, por que eu tenho dúvidas? Por que é que tem dúvida? Vamos para o Ministério da Comunicação Social. A ministra esteve lá. Qual é a grande referência? Qual é o grande destaque? Que podemos olhar para trás e dizer que no tempo em que ela esteve lá fez isso. Não fez Nada. Nada. Vamos para o Ministério da Cultura. A UNACA está aí, não consegue sair de processos eleitorais cheios de conflitos. Até hoje os direitos dos músicos não são protegidos e a ministra não teve pujança para gerir isso. Vamos nas A igrejas, questão dos teatros. vamos nas igrejas, os teatros, Não, as igrejas. chegaria nas igrejas. Milhares de A igrejas questão que do- estão ali, o Ministério não faz nada e questão do continua a teatro. estragar a vida das pessoas, da sociedade. Acha que não fez nada? Não A faz questão do Faz o teatro, quê? a questão das igrejas, e a questão das igrejas ainda é bem mais grave. Então, quer dizer, eu olho para trás e eu não consigo encontrar referências mínimas que me dão liberdade para perceber que o projeto, a estratégia para os próximos tempos será uma estratégia de sucesso. Agora, diante disso tudo, e o Presidente diz uma coisa muito interessante, não pode resumir a sua vida no ouvir, mas tem de ouvir. Neste equilíbrio entre emoção e razão, é importante também que o Presidente não só tenha a capacidade de ouvir, mas também tenha a capacidade de falar. Qual é o foco? Qual é a estratégia? Onde é que vamos? Que metas queremos alcançar daqui a 5 dias, 5 anos? Porque confesso que a forma de como se está a fazer até hoje revela para mim, enquanto cidadão, e tenho o direito de perceber isso, apenas num conjunto de tentativas, ou seja, estamos a voltar a fazer do país um espaço para ensaios, fazer de Angola cobaia. E nós não temos nem recursos financeiros, nem recursos tecnológicos, nem paciência humana, nem sequer temos para tempo. aturar isso. Nós não temos tempo. Faz sentido. A sociedade não tem tempo para Temos isso. que pensar diferente. Agora,
esta liberdade que nós estamos a ter agora de criticar os processos decorrem da falta de percepção da estratégia. Eu sei o que é que o meu 1º de agosto quer ser no próximo Girabola, que é voltar a ser campeão. E quando eu critico o técnico, quando eu critico os jogadores, é porque eu percebo que o foco da taça, do campeonato, está a ser desviado. Em relação ao meu país, nós estamos aí para a 1ª divisão, queremos permanecer na 2ª divisão, estamos na liguilha, queremos o quê? Qual é a meta que queremos alcançar? Não basta generalismos, não basta percepções macro. Nós precisamos, para casos concretos, tomar a decisão concreta. Se nós precisamos de um ministro, aqui mesmo para terminar, de Estado para o setor social, se calhar não teríamos necessidade de termos tantos ministérios a responderem pelo mesmo setor. Eu acho que há aqui pontos de estrangulamento que precisam ser necessariamente eliminados. E depois fica muito rapidamente aqui uma nota para fechar. Eu acho que a questão do governo estar o governo está obeso, o nosso governo está obeso. E aqui eu estou plenamente também com a Filomena de Oliveira, que diz, quer dizer, de repente são as empresas e somos nós que sustentamos este governo. De repente nós sustentamos o governo. E as pessoas que discutem os assuntos que têm a ver com a nossa governação vivem todas em Luanda e quando vão para as províncias passam muito rapidamente para aquilo que deviam resolver. E de facto não resolvem o problema das pessoas. Agora, o Presidente tem que de facto perceber que existem muito mais pessoas que em setores chaves podiam fazer diferente. Eu penso que tem que, sim senhor, ouvir, mas não pode governar a partir do ouvido, mas a verdade é que está a cometer erros e nós pensamos que não vai conseguir atingir os objetivos. Começa, na minha perspectiva, agora mesmo para fechar, eu começo a ficar muito cético sobre o futuro do nosso país. É natural. Começo a ficar cético. É natural que tu tenhas esse conjunto de incertezas à sua volta. Exatamente porque o foco não está a ser observado. Eu acho que seria mais prático que o Presidente viesse a público e dissesse assim: vamos sofrer para os próximos 3 anos. Mas vamos sofrer porque vou tomar a decisão A, B e C. E no começo do seu governo, a população estava preparada para isso. A população estava preparada para sofrer, mas na certeza de que vai ter sucesso. O problema é sofrer hoje, sem ter a certeza de que deixaremos de sofrer amanhã. Porque a mudança que o país precisa hoje, para que isso não vai ser simpática, ela não pode ser simpática. As mudanças radicais nos diferentes setores. Aliás, eu ontem decidi partilhar o pensamento de Albert Einstein, que é em relação à preservação da mentalidade. E aqui a língua foi pesada para o nome do cara. E o microfone tem dessas coisas. Às vezes você... Albert. É o físico. Exato. E ele diz assim, uma coisa muito simples: na saída de uma crise, ou seja, você não tem como sair de uma crise com a mesma mentalidade que gerou a crise. É importante observar isso. Não vamos conseguir mudar o país se todos nós, sem exceção, continuarmos a ter a mesma mentalidade. Mas nós estamos nós fora estamos a ver que é preciso mudar coisas. Permita-me só acabar o pensamento. E precisamos fechar este O principal promotor das mudanças de comportamento, de atitudes e percepções é o poder político. Porque ele tem a chave, a faca e o queijo na mão. Então, se ele não é capaz de nos influenciar a mudar, alguma coisa está errada. Ô Josué, mas sabe o que eu terminaria por dizer o seguinte: nós temos estado a nos bater. Sim. E toda a gente tem dito exatamente isso. Com relação, por exemplo, à governação, agora mesmo para fechar, por que razão é que nós mantemos o acórdão do Tribunal Constitucional que inviabiliza... Vamos falar sobre isso na aprovação da Conta Geral do Estado, é o próximo tempo. Sim, mas o Presidente tem que tomar essa decisão. Ele pode unilateralmente tomar essa decisão. Porque nós, enquanto continuamos a ter deputados que levantam o braço e baixam o braço e não supervisionam as contas do Estado, nós estamos a dar o nosso dinheiro a pessoas que muitas vezes não usam o dinheiro devidamente. Se quiseres, podemos já falar agora da Conta Geral do Estado. Vamos apenas avançar com o próximo bloco e daqui a pouco a Conta Geral do Estado, sei que vamos precisar de mais tempo.
Os fatos, os protagonistas da resenha informativa. Vamos ao IVA! Mas podem jurar, juntar uma conta geral de Estado do IVA. Vamos falar sobre o IVA. O empresário Melo Xavier considera que o Presidente da República está a ser mal aconselhado sobre a implementação do IVA. O militante do MPLA diz que vai aconselhar João Lourenço. Atenção, amigo pessoal, e amigos de famílias, fazer o que o Tomás Presidente Silvio Santos fez há muitíssimos anos atrás, fez até no cinema Karl Marx, antigo cinema diz, fez um encontro com os empresários dizerem que nós é que sabemos quanto custa a substituição de energia pondo geradores, a substituição da água pondo cisternas, a importação, as peças sobressalentes, impostos em cima da importação. Hoje há o imposto por Eu acho que vamos precisar de 1h30. O desporto estamos a dar muito tempo. Vamos precisar de 30 minutos, não quer? Eu acho que sim, eu acho que Eu faço o encontro. Mas não é que Eles têm treino no jogo com a África Sul, nem aconteceu. Há empresários que têm indústrias, empresários que têm muitas unidades abertas no país. E nós sabemos dizer, nós temos que ter noção do que deve ser o valor real final do produto que vai parar a mão do camarada que é um digno funcionário da Rádio Nacional, ou da Rádio Iglesia, nesse caso, é uma emissora católica. Então, o seu salário, já viu como é que estão os preços nas grandes superfícies? Com mais isso, sabe o que é que isso vai dar? Palavras de Melo Xavier, é empresário e militante do MPLA. E a empresária Filomena de Oliveira é uma das figuras que também se opõe à entrada imediata do IVA. A empresária falava durante o programa Sociedade Aberta da televisão pública de Angola. O Estado a cozinhá-lo, e passa a expressão porque eu sou mulher e sou doméstica de profissão, é a minha primeira profissão. Dizer que até podem ter começado em 2011, mas o nosso executivo e sobretudo os nossos jovens da AGT têm um problema gravíssimo. São surdos, não ouvem. Nós estamos nas auscultações, vamos para lá, assinamos as folhinhas todas que dizem respeito às presenças e dizem não, nós fizemos a auscultação. Isso é um processo. O outro processo, não menos importante, senão o mais importante, chama-se concertação. Palavras da empresária Filomena de Oliveira. E quem não gostou dos pronunciamentos da empresária é o presidente do MPLA, João Lourenço. Não somos surdos, como alguém dizia aos técnicos da AGT, e que eu não gostei nada. Temos que nos respeitar mutuamente. Josué Chilundulo, o IVA e os pronunciamentos do Presidente da República na sequência do primeiro pronunciamento da empresária Filomena e também do empresário Melo Xavier. Bom, do empresário Melo Xavier há duas coisas que podem ser observadas. A primeira é que ele apela ao Presidente à questão do diálogo com os empresários. Isto é bom e deve acontecer. O Presidente já dialogou, acho que por 2 vezes, com os empresários, só que foi buscar apenas algumas associações e ignorou outras. E aí eu acho que é importante observar que para que o exercício de governação tenha sucesso, é preciso também aprender a convidar pessoas que nos dizem aquilo que nós não gostamos de ouvir. Não basta trazer pessoas que concordam connosco, é preciso trazer também pessoas que nos dizem exatamente aquilo que nós não queremos ouvir. Isso nos ajuda a crescer. Mas há também um aspecto que o empresário diz em relação ao IVA, que posso estar enganado, mas passou a mensagem de que haverá uma duplicidade de impostos, de convivência de impostos, a preservação do imposto de consumo e também o IVA. Não, o IVA é por si só um imposto de consumo, é um imposto indireto, só que ele vai substituir o tradicional imposto de consumo, que é mais injusto, que
concorre sempre para dupla e tripla tributação e que, em alguns casos, acaba por agregar valor ao preço final de quase 100%. Ou seja, na origem custa 100, com a multiplicidade dos impostos de consumo, a água pode chegar a 200 contas. O IVA não. O IVA, no seu conceito, acaba por ser um imposto de consumo mais justo, porque apenas cobra uma vez e depois vai acrescentando impostos sobre o valor acrescentado e não sobre o valor inicial. Mas neste programa, o que é que interessa observar aqui? 3 aspectos fundamentais. Nenhum empresário é contra o IVA. Isso é bom que se esclareça. Eu participo dos encontros, aliás, hoje mesmo às 10 horas haverá em Viana, no Centro de Conferências de Viana. A doutora Filomena estará lá, a CEA vai estar a promover mais um encontro onde vai juntar empresários, acadêmicos, e eu posso fazer essa publicidade aqui porque é de interesse público, é de utilidade pública. Então, os acadêmicos, os empresários que decidirem, que têm tempo para ir para lá e ajudarem com ideias, porque aqui o que se passa é o seguinte: não sendo contra o IVA, aquilo que se apela é a pertinência, e o próprio presidente disse isso no seu discurso, a pertinência da inclusão do IVA na dinâmica de mercado que temos hoje. E porquê da pertinência? Porque, ponto número 1, e nós já dissemos isso aqui, o IVA tem uma carga tecnológica complexa por detrás do seu exercício. E as empresas, o tecido empresarial hoje tem pouca capacidade para dar resposta a isso. Mas tem pouca necessidade, por quê? Porque a inclusão de um recurso tecnológico, estamos a falar do sistema de faturação eletrónica, a inclusão da contratação do contabilista para efeitos de controlo racional da contabilidade interna das empresas, etc. Isso tem custos. E os empresários hoje estão a viver no limite, no limiar da rentabilidade, ou seja, estão a sobreviver para manter os negócios funcionais. E por causa disso, reconhecem nisso um custo que por si só acaba por gerar constrangimentos na sua dinâmica orçamental. O segundo aspecto é que, quer queira, quer não, o IVA vai ter implicações no preço, na generalidade dos preços no mercado. A AGT pode vir com discursos bonitos e etc. Há exercícios econométricos que foram realizados. Eu participei de um estudo que andamos pelo país. Eu pessoalmente viajei em 3 províncias, recolhemos dados e etc. E a verdade é o IVA vai ter implicações no preço final. Nestes termos, e a olhar para a taxa de sacrifício que o país está a viver hoje, por inerência também da ineficiência governativa, os empresários aconselham o governo a tardar a cobrança do IVA para permitir que as políticas públicas que estão a ser engendradas hoje produzam algum efeito positivo ou, se quisermos, minimizem o impacto futuro da aplicação do IVA. Mas esse adiamento não vai ajudar? Bom, a lei entra em vigor no dia 1 de julho, porque ela foi aprovada pela Assembleia Nacional e, em princípio, a alteração da lei deverá obrigar a Assembleia Nacional a rever a lei. Mas a aplicação do IVA pode sim, e a lei abre espaços para isso, por razões tecnológicas ou de recursos tecnológicos, ou até da administração, né, de recursos para a aplicação do IVA, ou do IVA, pode ser tardada e não há assim uma informação clara, mas estima-se que pelo menos adiou-se até outubro. Este é um tempo bom para que o governo dialogue. Este é um tempo bom para que saiamos daquele discurso maneirista, né? Da antigamente. Não, a crise não vai afetar. Não, o país está a crescer bem. Não, nós estamos bem. Estás a ver esse discurso manietado de que parece que temos um país dos bons e dos maus, de uns mais patriotas do que outros. Não, a sociedade é nossa, o país é nosso.
quem faz a economia são os empresários e os consumidores. A economia não é feita pelo Estado. Mas é aqui onde... Só um minuto, Paquissa. Vamos aproveitar, já que o Chilutulo também é economista, a população precisa de uma resposta. Os preços vão ou não aumentar? Os preços vão aumentar no curto prazo. Aquilo que se espera é que o IVA por si só vai permitir uma maior arrecadação de receitas fiscais para o Estado. Primeiro porque o imposto de consumo tem um histórico muito atabalhoado. Com o IVA espera-se maior rigor na cobrança do imposto de consumo. E acredita-se que com uma despesa pública mais transparente, à medida que o Estado vai tendo mais receitas fiscais, poderá ter capacidade de cumprir com a sua função. Poderia. Mas o Presidente disse o contrário. Eu estou a partir do princípio de que... Poderia. Eu aqui vou contradizer o Chilutulo, porque é mesmo poderia. Uma questão para os dois. O Presidente disse o contrário. Não, esse é discurso Mas a político, questão é, na verdade poderia. é necessário. Poderia, porque nós continuamos a ter um problema. Poderia é se já tivessem começado a cobrar. Sim, mas também seja como O seja. poderá pressupõe que quando o IVA entrar em vigor, haverá um aumento de receitas e por causa disso, por efeito multiplicador, acredita-se que a despesa pública será mais sustentável. Seja como seja. Não é um debate hoje, sexta-feira, mas seja como seja, a questão é a seguinte. É verdade que haverá maior arrecadação de receitas, Sim. mas nós temos problemas depois com o investimento. Nós continuamos a ter opacidade nas contas públicas. Verdade. Continuamos a ter uma grande opacidade. Verdade. E é quando os empresários discutem, opa, por amor de Deus, não nos sacrifiquem, nós estamos a empregar uma maior quantidade de pessoas, não é? Sim. E depois temos que, naturalmente, contribuir para as contas do Estado. E ainda assim, os senhores não nos apresentam as contas como deve ser. Mas Na a verdade, Eu não vou entrar na há parte duas técnica do IVA. discussões aqui que se abrem. Exatamente. Aqui, perdoa-me só, que é o seguinte: há duas discussões que se abrem aqui. A primeira é a aplicação do IVA não é só uma questão de imposição do FMI, é que Angola precisa se enquadrar na arena do comportamento do mercado internacional. Você faz negócio com o mundo. Essa é uma discussão. A segunda discussão é Senhor. Estados pouco transparentes, Estados que aprovam conta geral do Estado com observação do Tribunal de Contas de que há despesas que foram realizadas sem que se respeitasse a lei da contratação pública, têm maior dificuldade de convencer as pessoas a pagar impostos. Ou seja, o pagamento, o livre-arbítrio no pagamento de imposto é decorrente de uma influência, que é o comportamento da despesa pública. Se tu tens uma despesa pública de baixa qualidade, se tu pagas imposto para o Lexus do ministro, para o telefone do ministro, para a empregada do ministro, tu olhas, vais para a saúde, está mal. E do próprio deputado? Está mal. E do próprio deputado? Está mal porque nesta altura a minha família teve que passar a noite na porta do Américo Boa Vida porque temos lá um familiar grave e ninguém dá informações. Como é que eu vou me sentir voluntário em pagar impostos? Os meus filhos têm que acordar às 4 da manhã para irem para uma escola privada porque não tem escola pública. Como é que eu vou me sentir voluntário a pagar impostos? Os empresários têm que fazer das tripas o coração para garantirem o funcionamento das suas atividades. Porque custa importar, porque custa ter acesso às divisas, porque custa licenciar negócio, porque custa reconhecer a propriedade privada. Como é que eu vou me sentir voluntário em pagar impostos? Então, o próprio Estado, por via da sua indicação, e é o que nós estávamos a dizer, de pessoas incompetentes, de pessoas politicamente dispostas, ou seja, de pessoas que interferem no negócio apenas por capricho, acaba por gerar pontos de estrangulamento para a dinâmica econômica do país. A única coisa que muitas vezes parece-se querer é que as pessoas contribuam, não é? É que os empresários... Mas é uma incongruência. É o que parece. Enquanto não houver transparência na governação, fica muito difícil as pessoas depois voluntariamente contribuírem para as receitas do Orçamento Geral do Estado. Exatamente. A grande questão é Exatamente. Você se olhar para países onde há maior justiça fiscal, as pessoas também sentem maior vontade em pagar impostos. Tu tens países onde quase 50% dos rendimentos das pessoas vai para o Estado. Claro. E por que as pessoas não se sentem mal nisso? Porque se a casa pegar fogo, chama, os bombeiros chegam.
Se o filho ficar doente, tem um hospital para ir. Mas Ou aqui seja, nós temos- há lisura nos processos. Mas, Não é? Nós não podemos ter um país que, do ponto de vista do imposto, é extremamente atualizado e moderno, mas do ponto de vista do exercício das políticas públicas, é extremamente atrasado. Ou seja, tem 50 anos de atraso, porque não é transparente na despesa pública e mesmo quando realiza a despesa pública, está por detrás o interesse de um agente público. Por Isso que aqui não razão, faz sentido. por que razão é que, aqui vou voltar à questão do Chilundo, por que razão é que não se ouvem então os empresários? Não? E aqui a Filomena de Oliveira, o mais velho Severino da Haia e outros empresários, e naturalmente de acordo que não são contra o IVA, o problema está na sua implementação e no timing para implementar o IVA. E você sabe onde é que está o valor? Ô José, eu naturalmente ouvi 2, 3, 4 vezes a entrevista de Filomena de Oliveira, que me pareceu muito interessante. Você sabe onde é? São Deixa-me só terminar aqui. Onde é que está o valor? Vais falar sobre Sim, ela. sim. Mas você sabe onde é que está o valor do discurso da... Eu chamo tia pelo carinho como ela me Eu também vai ser minha tia. A tia Filomena Também vai e ser o minha tia. Dr. José Severino. Passará a ser minha tia. Não sei se Você vai sabe ficar com onde é que sobrinhos. está o valor no discurso deles, dos dois? Temos mais 2 minutos. Sim. Estas duas pessoas têm uma experiência, elas e outros empresários, Carlos Cunha Francisco também, Viana, Carlos Cunha, etc. e outros, sim. Estas pessoas têm experiência no batente, lidam todos os dias com os empresários. A tia Filomena é uma das vice-presidentes da CEA. A CEA é a Confederação Empresarial de Angola, que congrega micro, pequenas e médias empresas. E tem muitos afiliados. Ela anda pelo país todo e muitas vezes a mobilizar professores. Eu já fui chamado aí para Viana e tudo, de forma voluntária, para capacitar empresários, para que eles tenham... E a própria AGT sabe que a tia Filomena tem sido um pivô para muitos aspectos. Por que ela usou a expressão surdez? Exatamente porque dos vários encontros de auscultação, poucas foram as vezes em que se valorizou como deve ser as opiniões dos empresários. Mas agora dê-me um minuto, dê-me um minuto, 3 minutos para terminar. A parte técnica, o Josué naturalmente falou e muito bem. Por que razão é que não se ouvem estas pessoas, não é? Que andam pelo país, né? Carlos Cunha, Filomena de Oliveira, o mais velho da Haia. Mas acha que não são ouvidas? Não são ouvidas, porque elas de facto é que têm opinião real. Não são os meninos de gravata bonita e fatos também bonitos e bem cheirosos que andam pelos hotéis a fazer conferências sobre o IVA, que nunca foram para o Bugé e que não conhecem a realidade do Sul, por exemplo. Não é? Quando esta associação que o José fez referência... Existem várias associações Existem várias associações empresariais, mas é dessas associações empresariais, e aliás, como bem disse o amigo do Presidente da República, o Melo Xavier, tem que falar de facto com o seu amigo. Aconselhe o seu amigo, porque o seu amigo, se não ouvir novamente o conselho, estará então a fazer exatamente como se fez na antiga governação, né? Em que de facto as pessoas que falam a verdade, pois o Presidente diz que não gosta, o Presidente não tem que gostar, o que a gente diz aqui na comunicação. Mas é livre. Sim, mas ele não tem que dizer. Se gostou ou não gostou, não tem que dizer isso. Não tem que dizer. Mas é livre. Sim, mas é livre. Agora, não, dito numa, e já muitos estão de acordo com isso, dito no seu grupo partidário, que não gostou de ouvir que alguém dissesse que são surdos, mas são mesmo surdos. É que alguns são mesmo surdos, não ouvem. Não ouvem. Porque a Filomena de Oliveira, por exemplo, disse: jovens, andem comigo pelas províncias, percebam como é que está a realidade das empresas nas províncias. Sim, mas esse do gostou ou não gostou é a parte da lapela. Sim, né? mas isso não tem que gostar. O mais importante aqui é que o Presidente... Por que razão é que não andam com essas pessoas que vivem a realidade? Eles andam. Não andam. Não, para que eu Não vou te andam. dizer que a AGT tem na tia Filomena uma pessoa de influência. Aliás, reúnem quase sempre. O problema não está aí, o problema não está nem no andar, nem na percepção, porque hoje grande parte dos técnicos da AGT, até por sinal, percebe isso e lida todos os dias com empresários. Sabe onde é que está? O problema está no facto de que por detrás, não, e aí permita-me que eu partilhe isso consigo, por detrás das decisões há um interesse político acima do interesse da coletividade. Ou seja, faz parte da agenda política que tal facto tem que acontecer. Ignora-se tudo. Quando o
os políticos desse país, essencialmente os políticos que governam, deixarem de incluir os interesses individuais ou sobreporem os interesses da coletividade pelos seus interesses organizacionais, as coisas vão fluir. Se você for falar em solilóquio com o agente da AGT, ele é capaz de te dizer assim, eu concordo com isso. Muito bem. Aliás, a AGT alargou a dinâmica da escutação e estou a lhe dizer que até pediu a universidades para realizarem estudos. O problema é que tudo isto, e daí aqui a Filomena dizer, nos ouvem, mas não consertam. Muito bem. E não consertam por causa disso tem as consequências. Então não é uma questão de gosto, de visita, não, isso é lapela. A verdade é que as decisões não servem o interesse dos agentes públicos que o FMI e tudo o resto proíbe-os de entrar na dinâmica empresarial. Porque há um conflito de interesse. Claro, ele é empresário e ele é que decide. Ele sabe que se as despesas públicas funcionarem como deve ser, Isidrão II, ele vai deixar de ter o seu banco a emprestar dinheiro ao Estado. Porque aqui é uma máfia da dívida pública. É uma máfia em que ele prefere... Não é auditado. Sim, que a dívida pública, que o governo seja ineficiente para garantir o seu negócio com o governo. Isso é que precisa acabar. Muito obrigado. Uma outra questão para os dois e uma resposta breve. Por favor, a Conta Geral do Estado de 2017 foi aprovada, a oposição, toda ela, votou contra. Bom, isso aqui, a oposição votou contra e fez bem, fez muito bem, porque a Conta Geral do Estado tem várias incongruências e decorre de várias observações, até do Tribunal de Contas. Isso aí, nada contra. Agora, há um lado positivo disso, que é, pelo menos, estamos a fazer. Há uma tentativa. Nós ficamos quase 3, 4 anos, se não 5 anos, a aprovar contas de 3, 4 anos. Até há bem pouco tempo, os académicos tinham dificuldades de perceber a dinâmica das despesas públicas em Angola porque não tínhamos dados estatísticos atualizados. A Conta Geral do Estado é um instrumento fundamental, não só para a avaliação da contabilidade pública, mas acima de tudo para permitir que aqueles que decidem sobre os orçamentos futuros tenham um diagnóstico real sobre a nossa real capacidade, quer da arrecadação de receitas, quer de despesas públicas. Agora, vou-te contar, os discursos dos deputados em relação à aprovação e à negação, isto aí é que eu deixa muito a desejar. Ainda continuamos a falar muito, continuamos a juntar muito no discurso as palavras do Facebook. Sim, eu acho que os deputados, quer do MPLA, quer da UNITA, quer da Casa Ceia, etc., precisam melhorar os seus discursos. Porque os discursos são muito generalistas e não trazem muita coisa de novo. Já sabemos, a única coisa que temos certeza é que um vai dizer sim, o outro vai dizer não. Agora, tudo o que argumenta o sim e tudo o que argumenta o não é muito feito na base da postagem do Facebook ou da divulgação. Eu acho que ali estou de acordo consigo, mas se por um lado a UNITA e a FNLA e a Casa Ceia dizem que está tudo mal, não é? O MPLA diz que está tudo bem. Ou seja, isto para mim é que é terrível. Eu acho que aqui... Em alguns casos é verdade, é 100% verdade, é que em alguns casos está mesmo tudo mal. Pois, mas isso é que fica-se muito aqui a pensar. O da oposição já vai, depois de repente a gente já sabe qual é o discurso da oposição e depois já sabemos qual é o discurso do Partido Militar. O Partido Militar diz que está tudo bem porque nós fizemos isto, fizemos aquilo outro, e o outro diz que está tudo mal porque nós fizemos isso. Mas eu fico e reitero este ponto, que é um ponto importantíssimo, sobre o facto de os nossos ministros prestarem contas no Parlamento. Isso decorre da nossa Constituição e da Constituição do Governo, mas a grande verdade é que, enquanto nós continuamos a ter os titulares, os auxiliares do titular do Poder Executivo sem prestarem as contas devidas como deve ser, nós vamos continuar a ter esse problema. E daqui decorre o facto de o Presidente, como já disse no princípio, poder unilateralmente pedir ao Tribunal Constitucional para se anular o acordo que inviabiliza. Uma coisa é o acompanhamento, depois ouvimos as declarações do Kunonoka do MPLA, da bancada parlamentar do MPLA, a dizer que não, mas os deputados os grupos parlamentares têm ido aos governos, têm ido aos ministérios para perceber, mas a grande verdade é que
não se compagina com aquilo que é o ministro aparecer no Parlamento para se fazer não só uma audição, como efetivamente dar contas de como está a usar o dinheiro público. Eu penso que isto é muito importante, mas fica a nota positiva de que efetivamente 2 anos depois estamos então a aprovar aquilo que é a conta do Estado de 2017. Isto, estou de acordo com o Josué, é um ponto positivo, mas é verdade que aqui os argumentos, tanto contra como a favor, têm que ser aprimorados para nós termos uma melhor posição. Que eu acho que o presidente João Lourenço, pronto, aqui uma sugestão, precisa tomar em consideração. Aquilo que fez diferença no seu discurso em relação ao passado tem muito a ver com transparência e combate à corrupção, não é verdade? No princípio. Sim. Não. Só quero parar por ali, porque quero acrescentar uma coisa, que é... Porque agora ele não está fazendo nada. Não, está bem, permita-me só que acabe o pensamento. Nós estamos a discutir. Se não aceita que as contas do Estado sejam auditadas... Estás a tirar as palavras da boca. Era isso que eu queria dizer. Se a Vera Daves vem dizer que 25% da dívida pública é fake, é falsa... Permita-me só se a oposição diz... Só um bocadinho. Vamos dialogar. Mas se a oposição diz que esta conta, ou seja, a dívida pública tem e não se aceita, e o acordo nacional continua a inviabilizar, então o Presidente não está, nesse aspecto não está fazendo nada. Calma, o que eu queria dizer é o seguinte. Não é que realmente eu sou contribuinte, eu contribuo. A bandeira da governação do Presidente João Lourenço é transparência e combate à corrupção. Por outro lado, se não é possível termos um relatório sobre o repatriamento de capitais, não é possível termos um processo de fiscalização da despesa pública diferente daquele que temos hoje, que inclui a justificação dos titulares de cargos públicos na Assembleia Nacional. Se não é possível alargarmos a participação dos grupos de interesse nos processos de tomada de decisão, e não é com a escutação, mas com concertação, toda esta bandeira da transparência e do combate à corrupção cai em saco roto. Claro. Era isso que eu queria dizer. É aí onde eu estou a dizer que deste ponto de vista o Presidente não está a fazer nada. O resto está a fazer. Não, o nada também é muito fatalista. Não é bem assim. Não é que o Presidente não esteja a fazer nada. Não, estou a dizer neste ponto de vista da transparência. Não, a nível da transparência muita coisa a acontecer. A única coisa, a diferença está em que, Paquis, é que se você olhar para os governos provinciais, se você olhar para outros departamentos a nível da administração pública, aí há atuação. Onde é que a coisa emperra? É exatamente quando chegamos nos departamentos ministeriais. Porque se você olhar lá para as províncias e tudo o resto, agora mesmo o comandante da polícia, da polícia de intervenção rápida e tudo, também está em tribunal. Ou seja, há processos a acontecer. O IGAI, a Inspeção Geral do Estado, até está a ir para além daquilo que são os seus limites de atuação. Há processos a acontecer, há maior fiscalização. Isto aí é verdade, os gestores públicos. Só que aqui, o que se coloca é aquilo que o Dr. Marcolino Moco... Só para pontualizar. Ontem não, na quarta-feira, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado procedeu na apresentação de um concurso público de privatização de 4 fazendas a nível do nosso país. Sim, há passos a serem dados. O problema é que, em alguns casos, parecem-nos lentos, porque há passos que não precisam tanta ladainha, aos nossos olhos, parecem-nos que deveriam ser mais práticos e mais céleres, mas também há claramente, e daí a percepção das pessoas sobre a seletividade da justiça e etc., é que, em alguns casos, há uma contradição. É o exemplo que dei. Tu tens uma lei de repatriamento de capitais que tinha limites de atuação, mas depois você não tem relatório. Então não é que não foi feito nada, até foi feita uma lei, até houve um período, mas depois não tens relatório. Mas na transparência, eu digo aqui, na transparência não está a se fazer nada, do ponto de vista da transparência. Sim, mas faz alguma coisa, só que é residual, é simbólica. Mas quem é que sabe? Não é? Se tu dizes nada, tu estás a ignorar. Mas na vossa opinião, os interessados na comunicação? Não. Comunicação é uma das críticas que o governo angolano tem. Mas por outro lado, é a despartidarização, separação clara entre o interesse político partidário do interesse de governação. É importante perceber que se o ministro Josué errar, roubar, não é o MPLA que roubou, é o ministro, então ele que vai para a cadeia.
Está a perceber? Seja, o problema é que pensa-se, confunde-se o exercício de governação com outros aspectos. Tem que se desfazer certos nós. Nós temos de fazer. Há certos nós têm satisfeitos. Como quais? Vamos, por exemplo, para o caso da Comissão Nacional de Carregadores, que continua praticamente a trabalhar nos mesmos moldes do passado. E nós tivemos vários comentários sobre isso. Não é? Agora, com relação à transparência, há muito repatriamento, houve certamente repatriamento de capitais. A gestão de ativos da Procuradoria-Geral da República vem dar umas dicas, mas de repente nós não sabemos o que é que se repatriou, quanto é que se recebeu, o que é que nós temos. Sim, quer dizer, quem é o interessado? O interessado somos nós. Exatamente. Somos nós. Senão o dinheiro continua a servir para algumas pessoas. Muito bem. Não admira que depois as pessoas chegam no governo e 2 meses depois estão ricas. Também não fizeram. Sim, vamos encerrar. Vamos dar 1 minuto para cada. Também não fizeram a declaração dos bens. Até hoje ninguém fez declaração de bens. Eu não sei quanto é que o presidente tem que comprar. Para onde? Tem que alterar a lei. A lei, aqui assim, conforme estamos a conversar, parece que um está a defender o sistema e o outro não. Não, desculpa. Eu concordo consigo sobre... Nos modos em que se faz, eu não sei. Se o envelope fica fechado e não se diz o que é que a pessoa tem, eu de repente não sei, não vale a pena fazer. É como se não tivesse sido feito. É isso que eu digo. Nós temos que aprender a discutir os assuntos para isso. Que é, uma coisa é nós sermos contra a lei, esta lei de declaração de bens não serve o nosso interesse, concordo consigo. Mas isso não nos dá a liberdade para dizer que não foi feito. É só isso. Muito bem. 1 minuto para cada um. Faquice. O meu minuto é muito rápido. Vai novamente sobre uma reclamação que eu recebi para casa de um amigo que pôs um documento no Inares, e há muita reclamação sobre o Inares, continua essa reclamação. Pôs o documento em 2009. 2009. Foi ontem o Inares. E disseram novamente que o senhor tem que construir um novo processo. E ele mandou para casa no Facebook, no WhatsApp, o recibo de 2009 e hoje não tem a declaração definitiva do Inares. Eu tinha um outro assunto, penso que o meu consegue cobrir o meu minuto, não? Rapidamente. Muito rapidamente. Bem, é melhor ficar porque eu já não estou... não me lembro deste outro assunto, mas pronto. Fica com este. Fica com este 30 segundos. Não, o meu minuto vai para uma promessa eleitoral. Ainda temos. Para uma promessa eleitoral do MPLA, essencialmente o presidente João Lourenço, que era de dar liberdade às universidades. A verdade é que estamos a caminho do final do 2º ano de mandato e até hoje as universidades não conseguem ter uma lei que dá liberdade para que os reitores sejam eleitos, para que a universidade cumpra com o seu verdadeiro papel. E como tenho mais 30 segundos do Paquis, quero dizer o seguinte: o presidente falou no seu discurso de encerramento, no presidente do MPLA, né, sobre a necessidade de existir programas de caça-talentos. Verdade. Só que a função primordial nem é da imprensa, é dos institutos de formação. Olhar aqui especificamente para a universidade, mas para os institutos politécnicos. Ideias sem agregação de conhecimento que suporta a ideia, acabam por ser apenas ideias. As universidades são espaços onde se pode realizar o conhecimento, onde se pode testar decisões, Então é importante soltar a universidade, mas ao mesmo tempo que se solta as universidades, é importante também alocar-se fundos para a investigação científica. Vamos pensar, vamos colocar o país a ser pensado. Nas universidades, para alguma coisa tem que servir, não é? E se isso não acontece, o país adia o seu desejo de desenvolvimento, não é? Então era para fazer recordar aqui que precisamos voltar para essa promessa eleitoral. Muito bem. Desta forma vamos fechar este espaço. Daqui a pouco vamos apelar também aqui a presença da tia Wanda e também da Esmeralda Chiaca Direito. Vamos fechar de forma diferente. Já estamos com 7h56. Wanda! Chiaca!
Tá ouvindo? E clássica. Elas estão ouvindo? E clássica. Moças! Cansaço exija uma rápida sim. E clássica. Vou continuar a gravar. São um pouco mais educados. Vamos felicitar os aniversariantes do mês. E neste mês temos a nossa temos também temos a Inês Feliciano, Domingos Chicacula, minha esposa. Eu sabia que tu chegarias a dizer. É por isso que deixas a surpresa. O mês de junho é mais rico. O último a fazer anos. Olha, eu vou deixar que o Paquito fale por nós, é o mínimo. Discurso, exatamente. Até tirou o microfone. Sim, estimada tia Wanda, benquista Chiac, muito querido Chilundulo e a sua estimada querida esposa. É o padre. Um aniversariante é sempre uma pessoa que deve ser acarinhada e aquele dia é um dia especial. Mas a verdade é que não é por causa do vosso aniversário que a gente vos acha especial. Vocês são especiais mesmo quando não fazem aniversário. E eu tenho convivido convosco já há algum tempo, percebi isto. E certamente aqueles que convosco partilham todos os dias os momentos mais felizes da vossa vida dizem exatamente o mesmo. Por isso, feliz aniversário e muitos parabéns. Continuem assim. E Josué, continua a me convidar. Muitos parabéns. Esmeralda tinha a palavra. O Paquito quando quer tem juízo. Olha, vamos aproveitar o tempo, né? Este é daqueles momentos em que faltam-nos as palavras e de alguma forma o cérebro mostra-se um tanto quanto estanque para se poder ginasticar e tirar Não, não estás a apresentar programa, não precisa. As mais belas palavras. Mas deixa-me dizer que é um momento de alegria para nós. Eu não considero a vida o intervalo entre a nascença e a morte, mas digamos este período em que Deus nos permite tocar na vida das pessoas da forma mais positiva. Cada um daqueles que nos respira faz com que a nossa vida se estenda para além deste corpo físico, mas até para a existência espiritual. Conviver convosco, todos vocês, a tia Wanda, desde os berros que nos fizeram Está a tremer com uma coisa louca. O próprio Chilundulo, o Salgueiro, o Chitecum e todos os colegas que aqui não estão no estudo. Tem sido, de facto, uma experiência muito gratificante e o carinho dos ouvintes que nos faz com que continuemos a prosseguir, a caminhar com toda a certeza de que servimos o país com coragem e olhamos a cada momento para além das dificuldades. O Zanga também. O Zanga também. E bem também. E bem também, mas é a sua vez. Mas não posso falar nada. Faz favor. Parabéns para o grupo, né? Estamos o Polo Norte está em festa. Os ouvintes não sabem o quanto a tia Wanda gosta de ligar o microfone, mas não gosta de falar. Agradeço imenso e os doutores pela ideia, não é? Somos nós de A ideia foi junho. sua. Somos nós de junho, né? Um mês bonito, o mês da criança. O mês onde pode-se fazer tudo, o mês de passagem, que é o meio do ano, não é? O mês dos profissionais singulares e excelentes. Então, estamos todos de parabéns, um beijinho à tua mulher, não é? Eu acho que fiz uma correção, porque poxa, já sabes o que é. Estamos todos muito de parabéns. Aqui a Wanda é assim, ela ralha a todo momento. Então estamos todos de parabéns. Bom dia, Chico. Aquela base. Vamos fechar, vamos ter o desporto daqui a pouco. Muito bem, desta forma fechamos. Chilundulo, quero dizer alguma coisa? Não, olha, agradecer o carinho que recebi de todos vocês. O senhor é economista. É o dono do IFA. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, aos ouvintes que mandaram mensagem, a todo mundo, muito obrigado. É um grande prazer. Muito bem. Desta forma fechamos esta presença última da semana. Daqui a pouco Manuel Paulo com a presença dos... Cansaço exija. É para se nos juntarem também.